Muito bem, agora é hora de abrir o coração para receber a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você o texto bíblico que se encontra no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 1. Nessa semana nós estamos na série Libertadores e hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Sansão. Hoje, se você conhece a história de Sansão, se você não conhece, hoje nós vamos falar um pouquinho da história desse homem que foi escolhido por Deus e o seu nascimento foi um nascimento proposital para a libertação do povo de Israel de um dos seus maiores inimigos, que era o povo filisteu. Diz a palavra do Senhor: certo dia, Sansão estava em Tímna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímna e eu quero me casar com ela. Consigam essa moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há moça sequer em nossa tribo ou em todo o nosso povo com quem você possa se casar. Por que você tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio de isso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Então, naquela época, o povo de Israel estava sendo dominado pelo povo filisteu, ou seja, tudo que eles faziam, plantavam, toda a renda do país era consumida, arrancada pelos filisteus. Então, eles trabalhavam e se esforçavam, mas eles eram saqueados e tinham que pagar impostos absurdos, e eles estavam ali sendo dominados mesmo pelo povo filisteu. E diante de tanta opressão, Deus envia Sansão. Sansão, já na fase adulta, cresceu na graça, e diz a palavra que enquanto ele crescia, Deus abençoava ele, enquanto ele crescia, Deus era com ele, e Deus, o Espírito do Senhor, começou a agir através de Sansão. O Sansão, ele nasceu com um propósito e ele recebeu o Espírito de Deus na vida dele. E esse receber o Espírito de Deus na vida de Sansão deu a ele uma super força. Ele era um super-homem, ele tinha uma força sobre-humana, ou seja, ele era diferente, a força e as habilidades de Sansão eram diferentes de qualquer homem que já existiu na face da terra. Ou seja, ele tinha uma força física diferente de todos os homens. Quando o Espírito de Deus vinha sobre o corpo dele, sobre ele, se manifestava, é assim que eles falavam, né? O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, era a forma da manifestação do poder de Deus naqueles tempos. Então, quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele ganhava uma super força. Ele fazia coisas que homem nenhum fazia, ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Houve um dia que Sansão estava ali descendo para poder ir na casa dessa moça filisteia que ele tinha se apaixonado. Se apaixonou pela moça e disse para os pais: eu quero me casar com uma filisteia, ou seja, eu quero casar com uma moça que é do povo inimigo, gente. Eles tinham os judeus, o povo de Israel, eles não podiam casar com estrangeiros. Já era uma lei, já era uma regra dada ali por Moisés. E o Sansão, uma das coisas que marca a vida dele é uma constante quebra das regras que ele tinha que cumprir. Tudo que Sansão tinha que fazer, ele fazia ao contrário. Ele foi chamado por Deus com um propósito, ele tinha um propósito, um objetivo, uma finalidade, ele recebeu um dom. O dom dele era essa super força, e é interessante eu falar que os dons de Deus são irrevogáveis, né? Apesar dele ter recebido aquele dom, enquanto ele não descumpriu todos os votos, ele não descumpriu tudo aquilo que ele não poderia fazer, ele não perdeu aquele dom. Só quando ele descumpriu o último estágio de todos os requisitos que ele tinha que cumprir, foi aí que ele perdeu o dom, porque os dons são irrevogáveis. Deus dá um dom para a pessoa, ele não vai tirar os dons. Eu recebi o dom de profetizar, aí eu pequei, aí o dom sumiu. Aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu pequei, o Espírito Santo sumiu. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Tem que ser um quebrar total, um quebrar geral de todo o pacto. Enquanto existia ainda algum ponto do pacto que estava inviolável entre Sansão e o trato dele de nazirado, ele ainda mantinha aquele dom, porque diz a palavra que todo dom, toda dádiva,
todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes. Daí a gente consegue entender um pouquinho, porque tem muita gente que profetiza da revelação, mas todo mundo sabe que a pessoa está vivendo uma vida errada. É porque os dons são irrevogáveis. A não ser que a pessoa quebra e descumpra tudo aquilo, quebra todo o pacto dela com Deus, ela ainda vai continuar usando aquele dom. Mas ela vai ser salva? Isso aí já é outros 500, né? Já é outros 500. Eu acho que ninguém na Terra pode dizer fulano de tal, Beltrano, Ciclano foi salvo ou não foi. Nós não podemos dizer isso, porque isso não compete a mim e a vocês, compete apenas ao Todo-Poderoso. Mas vamos lá às habilidades de Sansão. Então, Sansão, ele tinha uma super força e um dia ele queria se casar com essa filisteia. Ele não devia casar com ela, mas ele quis casar com ela. Ele falou, eu quero. O pai dele e a mãe dele falou com ele, você não podia casar com uma pessoa daqui? E ele disse, não, eu quero essa mulher. Pronto, acabou. Tipo assim, né? E ele foi lá com os pais para poder, né, fazer o pedido de casamento e conseguir casar com essa moça. No caminho, ele topou com um leão. E diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus veio sobre ele, ou seja, veio dando a ele a super força, que era o dom que ele tinha. Ele teve, diz a palavra de Deus, que ele pegou o leão com as mãos e ele rasgou o leão pela boca, matou o leão assim, com as próprias mãos. Aí depois desse casamento dele com essa moça, não deu muito certo. Como diz, os pais do Sansão, como disse o texto que nós lemos, os pais do Sansão não sabiam que era proposital, que Deus iria usar a situação desse casamento com uma moça filisteia para poder vingar, para poder livrar Israel. Ou seja, Deus usou aquela situação era um propósito para que o Sansão cumprisse o objetivo dele. Houve uma confusão aqui, depois você lê capítulo 14 de Juízes, para você entender a história. O casamento não deu certo. Sansão, naquele dia do casamento, ele fez um enigma lá e foi enganado, ficou furioso, matou 30 rapazes, 30 homens com as próprias mãos, e ele foi embora com raiva para casa dele, deixou a esposa dele lá. Depois de muito tempo, ele volta para poder reaver sua esposa, só que a esposa dele foi dada para outra pessoa, e ele ficou muito furioso porque ele tinha casado com a moça, mas ele não consumiu o casamento. Só que no dia que ele foi lá para voltar, porque ele tinha ficado furioso com ela, mas aí quando ele voltou, depois de muito tempo, ele voltou lá, muitos dias, ele descobre que a esposa dele agora não era esposa dele mais, ela era esposa de outro homem, foi dada a outro homem. Sabe o que ele fez? Ele ficou furioso, e ele diz a palavra de Deus que ele colocou fogo aí na seara dos filisteus. Sabe o que ele fez para colocar fogo na seara dos filisteus, gente? Ele juntou, não sei como, 300 raposas, ele marrou as raposas em duplas e colocou uma tocha no meio do rabo das raposas e soltou 150 pares de raposas com uma tocha pegando fogo na seara, na plantação de cereal dos filisteus, queimou toda a plantação deles, queimou todos os vinhedos também, queimou tudo, as olivas, as árvores, tudo que os filisteus tinham para poder comer. O Sansão colocou fogo e eles ficaram furiosos. Sansão também matou 1000 homens sozinho, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele fez coisas assim, e a briga, a treta foi tão feia que ele até arrancou as portas. Um dia ele foi lá dormir com uma prostituta na cidade dos filisteus, em Gaza, e eles fecharam as portas da cidade para armar uma tocaia para poder matá-lo, porque agora Sansão se tornou inimigo número 1. O objetivo dos filisteus era matar Sansão. Eles queriam capturar ele porque ele era o terror. Ele se tornou o terror dos filisteus. O propósito dele era realmente vingar Israel, libertar Israel dos filisteus, mas a briga dele agora se tornou pessoal. Sansão, ele entrou numa treta muito grande pessoal por causa dos seus problemas pessoais. Mas Deus acabou usando essa situação, as tretas dele, para poder cumprir o propósito. Então, às vezes, a gente anda por caminhos na nossa vida que não era a vontade de Deus, mas como diz a palavra, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não é a vontade de Deus, mas nós somos de cabeça dura. O ser humano é cabeça dura e muitas vezes nós somos rebeldes ao plano original de Deus, a ficar na dependência de Deus. Se Sansão tivesse ficado na dependência de Deus, se ele não fosse tão individualista, se ele não fosse tão egoísta em pensar apenas em si mesmo, porque nós lemos o texto e vemos Sansão só pensando
pensando nele. Você não vê Sansão pensando, eu nasci com uma super força, eu vou me juntar aqui, vou me tornar, vou fazer isso por Israel, a Bíblia mostra muito a individualidade dele, o individualismo dele, o egocentrismo dele. Ele se sentia no centro. Por ele ter esse super dom, talvez ele se sentia o cara. E um dia ele também arrancou as portas da cidade de Gaza, fizeram uma tocaia para ele arrancou as portas da cidade de Gaza com as próprias mãos e colocou as portas lá no monte. Então se tornou o objetivo principal dos filisteus matar ele. Eles começaram a procurar de todas as formas matar ele, porque ele se tornou o terror daquele povo. O que eu quero dizer com essa palavra do Sansão hoje? Que diante das circunstâncias, diante de tudo que nós vemos no mundo hoje, Deus escolheu homens e mulheres para serem diferencial, para serem libertadores, para serem pessoas que vão ser aquelas pessoas ungidas que vão ter sobre si o Espírito de Cristo, o Espírito messiânico, o Espírito que foi ungido para libertar cativos, oprimidos, libertar pessoas que estão aprisionadas pelas garras do diabo. Você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido pelo Senhor, saiba que Deus escolheu você para colocar e botar o terror na seara dos filisteus, no povo inimigo. No inimigo, os filisteus aqui representam o inimigo, o reino das trevas. Então, o povo da Filistia representa o povo, representa os nossos inimigos espirituais, que a palavra fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Tem muito crente que se acha super crente, porque recebeu dons e se acha super, hiper, mega blaster e acaba deixando se levar pela própria vaidade, acaba se deixando levar pelo ego, acaba se deixando levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pensa só em si mesmo e não foca no propósito pelo qual Deus o chamou. É importante nós entendermos o chamado, o dom não é nosso, é de Deus. Tudo que Deus nos dá, tudo que vem do céu é para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Gente, qual que é o propósito? Deus deseja levar o máximo de pessoas possíveis para viver a vida eterna. O desejo de Deus é salvar o máximo de pessoas possíveis. Então nós somos esses libertadores. Eu sou uma pessoa chamada para ser libertador e você também é uma pessoa chamada por Deus para ser um libertador, para libertar o povo de Deus da opressão do inimigo. Mas hoje nós vemos o inimigo oprimindo muitas pessoas, saqueando, tirando a paz, a alegria de muitas pessoas e oprimindo muitas pessoas. Muitos lares, famílias estão sendo oprimidas e saqueadas pelo inimigo. O inimigo tem tirado a paz dos lares, dos casamentos, dos filhos, e nós somos os libertadores que Deus levantou. Você que está nessa família é um libertador. Deus escolheu você para ser um libertador na sua casa, na sua família, no seu bairro, aonde quer que você esteja, mas se posicione. Entenda, Deus vai dar para você tudo que você precisar, todos os dons que você precisar, todos os recursos que você precisar do céu para lutar as suas batalhas. Deus vai capacitar você, mas não deixa de forma nenhuma o seu jeito pessoal, o seu egoísmo, não deixa a sua vaidade impedir os planos de Deus para sua vida, porque quando nós começamos a perseguir o inimigo, porque agora Sansão, ele era um instrumento de perseguição, ele se tornou um instrumento de livramento do povo de Israel contra os filisteus. O inimigo ficou quietinho, de braços cruzados. Sansão super forte, vamos correr. Não, eles foram para cima do Sansão. Eles começaram a armar ciladas, eles começaram a armar planos, eles começaram a tramar e a tentar descobrir uma maneira de pegar o Sansão e destruir Sansão. O foco do inimigo agora era destruir. E nós precisamos ficar atentos. O inimigo quer calar a sua voz, ele quer calar a sua força, ele quer impedir que a sua família seja restaurada, que a sua família seja abençoada. Eu não falo só das pessoas que moram com você, eu estou falando de toda a sua casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, tios, primas. Deus deseja mudar e libertar a sua família de toda a opressão do inimigo, e ele vai usar você. Mas cuidado, nós precisamos ter cuidado, porque para cada ataque que nós fazemos contra o reino das trevas, você pode ter certeza que o inimigo também vai se levantar contra. Poliana, eu tenho que ficar com medo? Não, você não tem que ficar com medo. A palavra nos diz que nós devemos orar e vigiar. Vigiar e orar.
para que não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Amanhã nós vamos continuar, nós vamos terminar sexta-feira, vamos terminar essa série sobre o Sansão e nós vamos falar sobre a última parte da história dele. E eu tenho certeza que Deus vai fortalecer a nossa vida com relação a essa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Senhor, e eu oro para que o Senhor venha nos dar o entendimento sobre a história do Sansão. Ele foi chamado para libertar Israel, mas ele começou uma sequência de situações onde ele quebrou o pacto que ele tinha com o Senhor. Ele falhou aqui, ele falhou ali, achou, tá tudo normal, eu ainda tenho a super força. Ele foi descumprindo uma regra aqui, foi descumprindo outra regra ali, ele foi andando vivendo a vida dele, começando a fazer só a sua vontade e desprezando, Deus, o pacto que ele tinha com o Senhor. E para ele estava tudo normal, porque ele ainda tinha aquela super força. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos. Não somos super-heróis, somos pessoas que têm o Espírito de Deus em nós e que fomos chamados para cumprir um propósito. Que possamos focar nisso, que o nosso coração esteja temente, que o nosso coração esteja guardado no Senhor e que acima de tudo que o Senhor já nos deu, nós possamos valorizar a sua presença, o nosso pacto com o Senhor de fidelidade, pacto que nós dissemos quando aceitamos a Cristo: eu recebo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E quando descemos as águas batismais, também dissemos e declaramos diante de tantas pessoas e no mundo espiritual que nós seríamos obedientes ao Senhor Jesus Cristo, à sã doutrina, e também andaríamos de acordo com a igreja do Senhor, que nós possamos cumprir o nosso pacto, a nossa confissão pública de que reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Que não venhamos valorizar as bênçãos e nem os dons mais do que o Senhor, mas que o Senhor seja, Pai querido, o nosso Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, que possamos entender o nosso posicionamento. Oro pedindo bênção do Senhor também sobre a vida da Maria das Graças, que vai fazer uma cirurgia, do Maicon, que vai fazer uma cirurgia, daqueles que me pediram oração, pessoas que estão angustiadas, que estão, Senhor, passando por momentos de depressão, pessoas que estão passando por situações, ó Deus, difíceis dentro do casamento, dentro do lar, dentro da família, que o Senhor possa tocar os corações, que toda a ansiedade, que toda preocupação, que toda depressão caia por terra agora em nome de Jesus, que haja paz nessa casa, que haja paz nesse coração, que haja em nome de Jesus uma luz, uma iluminação, Senhor, que haja um direcionamento para que esse homem e essa mulher não fique mais apavorado e preocupado e ansioso sem saber o que fazer. No nome de Jesus, que caiam por terra todos os ataques, todas as investidas do inimigo contra essa pessoa, contra essa família. Levanta os teus libertadores, levanta esse homem e essa mulher, Senhor, para ser um libertador da sua geração, para ser um homem cheio do Espírito Santo, que anda em sintonia com o teu coração, Pai querido, para cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te